Olá, eu sou Luiz Elídio Gregório e a aula de hoje abordará os produtos de origem vegetal e o desenvolvimento de medicamentos. Desde o início da civilização, os recursos naturais são utilizados para vários fins pelas diversas populações, como fonte de alimentos, como vestuário, habitação, utilidades domésticas, transporte, elaboração de utensílios para manifestações artísticas, culturais e religiosas, assim como meio restaurador da saúde, ou seja, medicamentos, remédios populares. O Brasil apresenta 6 biomas característicos: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Cada um com a sua peculiaridade, sua característica, apresentando diversos tipos de vegetações diferentes, o que faz com que nós tenhamos a maior biodiversidade do planeta, com cerca de 2 milhões de espécies distintas de plantas, animais e micro-organismos, sendo que de um total estimado entre 350 e 550 mil espécies, apenas 55 mil espécies vegetais foram devidamente identificadas e catalogadas, e que, desse pequeno percentual das plantas efetivamente catalogadas, apenas 15 a 17% foram parcialmente ainda estudadas quanto aos seus potenciais químico, medicinal e ecológico. Ou seja, estamos diante de uma grande fonte natural de metabólitos vegetais com propriedades medicinais ainda não reveladas, ainda não devidamente avaliadas, estudadas. Os principais fitoterápicos comercializados no mundo: nós temos a cava-cava, a partir da espécie vegetal Piper metsicum, a equinácea, a partir da espécie vegetal Equinácea angustifolia, a erva de São João, conhecida cientificamente o seu nome botânico como Hipérico perforatum, o alho, a espécie Allium sativum, o ginseng verdadeiro, Panax ginseng, e o ginkgo, cujo nome científico é Ginkgo biloba. A cava-cava é uma espécie vegetal nativa das ilhas do Pacífico Sul. São utilizados como da sua planta raízes e rizomas. É indicada no tratamento de convulsões e insônias e redução da excitabilidade emocional. A equinácea, por sua vez, apresenta ação imunoestimulante e anti-inflamatória, utilizada em gripes e resfriados, furúnculos e infecções nas vias respiratórias. É uma planta nativa dos Estados Unidos da América, sendo utilizada suas partes aéreas. A erva de São João, por sua vez, apresenta origem europeia, sendo utilizada para o tratamento de depressão suave a moderada. Aqui nós temos a naftodiantrona, que é o marcador, a substância ativa da erva de São João. O alho apresenta diversas constituintes, como vitaminas A, complexo B, C, além de diversos elementos como enxofre, sódio, ferro, heterosídeos, alicina, aliina, diversas substâncias que em conjunto apresentam diversas atividades biológicas, como expectorante, antisséptico, analgésico, anti-inflamatório, antibacteriano, hipotensor, vermífugo, hipoglicemiante, febrífugo, antiagregante plaquetário, ou seja, anticoagulante, antioxidante e redução dos níveis de colesterol. O ginseng, por sua vez, é indicado como adaptógeno, ou seja, para tratamento de fadigas, de cansaço, tanto físico quanto mental, o popular estresse. Uma dose diária dos seus princípios ativos é de 5 a 30 miligramas de ginsenosídeos totais, aí expressos em RB1 e o RG1.
utilizado através de via de administração oral, sendo aí a planta comercializada sob a forma de extratos, secos e tinturas. O ginkgo biloba, por sua vez, a parte utilizada são as folhas, é utilizado para a redução da viscosidade sanguínea e aumento da permeabilidade capilar cerebral. Em termos de padronização, o extrato é padronizado em 24% de flavonoides do ginkgo-flavonoides e 6% de terpenos, 6% de terpenos lactonas, com uma dose diária de 80 a 240 miligramas do extrato padronizado, o que dá aí uma faixa de 28,8 a 57,6 miligramas de ginkgo-flavonoides e de 7,2 a 14,4 miligramas de terpenolactonas. E no Brasil, quais são os fitoterápicos mais comercializados? Bom, considerando a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME 2020, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais ao Serviço Único de Saúde, o nosso SUS, nós temos as 12 espécies vegetais, sendo a alcachofra, a Cinnaris escolemos, utilizada aí como colagogo e colerético, ou seja, aumenta a produção de suco biliar pelo fígado e a sua eliminação pela vesícula biliar. E aí, uma dose diária de 24 a 48 miligramas no extrato de derivados do ácido cafeoquímico expressos em ácido clorogênico, podendo ser comercializadas sob as formas farmacêuticas, cápsulas, comprimidos, soluções orais e tinturas. A aroeira, a Esquinus terebentifolia, é uma planta com ampla aplicação no uso ginecológico, com diversas ações aí, como cicatrizante, anti-inflamatória e antisséptico ginecológico, sendo utilizada aí como géis ou óvulos vaginais. Em termos de marcadores químicos, ela deve apresentar uma dose diária de cerca de 1,932 miligramas de ácido gálico. A babosa, a conhecida espécie aloe vera, deve conter aí de 10 a 70% de gel fresco, essas formas farmacêuticas, podendo ser comercializado sob a forma de cremes ou géis, utilizado no tratamento de queimaduras de primeiro e segundo grau e adjuvantes no tratamento da psoríase vulgaris, ajudando aí na hidratação da pele, na recomposição, na regeneração da pele, nos casos das lesões causadas pela psoríase. A cáscara sagrada, Rhamnus burchiana, ela deve apresentar uma concentração de ativos em torno de 20 a 30 miligramas de derivados hidroxiantracênicos expressos em cascarosídeo A, podendo ser comercializadas sobre as formas farmacêuticas cápsula e tinturas, utilizados para o tratamento da obstipação intestinal eventual. A espinheira santa, por sua vez, a Maithenus ilicifolia, deve apresentar uma concentração, uma dose diária de ativos ali de 60 a 90 miligramas de taninos totais expressos em piragolol, podendo ser comercializada como cápsulas, tinturas, suspensões orais ou emulsões orais para tratamento de gastrite, úlcera duodenal e sintomas de dispepsias, ou seja, problemas digestivos, refluxos, queimações no estômago, etc. A garra do diabo, Arpagophytum procumbens, pode ser comercializado sob as formas farmacêuticas cápsula, comprimido e comprimido de liberação retardada, apresentando atividade anti-inflamatória, sendo indicada para o tratamento da dor lombar e de osteoartrites. É uma concentração em termos de padronização de 30 a 100 miligramas de arpagosídeos ou 45 a 150 miligramas de iridoides totais expressos em arpagosídeos. O guaco, cuja espécie é a Micânia aglomerata, uma dose diária de cumarina, que é o seu princípio ativo, de meio a 5 miligramas, sendo comercializada
sobre as formas de tinturas, xaropes e soluções orais, com a indicação de como expectorante e broncodilatador. A hortelã, o fitoterápico hortelã, a espécie vegetal menta piperita, utilizada para o tratamento da síndrome do colo irritável, com atividades também antiflatulenta e antiespasmódica, deve ser utilizada, pode ser comercializada sob a forma farmacêutica cápsula e deve apresentar uma concentração de 60 a 440 miligramas de mentol e na faixa de 28 a 256 miligramas de mentona como dose diária. As isoflavonas da soja, utilizadas como auxiliar no alívio dos sintomas do climatério, como as ondas de calor, deve apresentar uma concentração de 50, a dose diária de 50 a 120 miligramas de isoflavona, podendo ser comercializada sob a forma cápsula ou comprimido. A plantago, espécie plantago ovata, uma dose diária de 3 a 30 gramas do pó para dispersão oral, utilizado para o tratamento da síndrome do colo irritável e auxiliar nos casos de obstipação intestinal habitual. O salgueiro, a espécie vegetal Salix alba, uma concentração de salicina, vai dar origem a um ácido salicílico, de 60 a 240 miligramas, apresentando uma atividade anti-inflamatória para o tratamento da dor lombar baixa aguda, podendo ser comercializada sob as formas farmacêuticas de comprimido, elixir e solução oral. A unha de gato, também com ação anti-inflamatória e também, além dessa, imunomoduladora, utilizada para o tratamento de processos inflamatórios crônicos, como artrites, osteoartrites, podendo ser comercializada sob a forma de cápsulas, comprimidos e géis, deve apresentar uma dose, uma concentração, uma composição na sua dose diária de 0,9 miligramas de alcaloides oxindólicos pentacíclicos. Em termos dos fitoterápicos, quais seriam as suas vantagens e desvantagens? Em termos de vantagens, nós temos toda uma onda herbal, uma herbal wave, e aí uma grande aceitação pela população em geral, um estímulo da OMS como fonte de novos medicamentos, aliando aí toda a medicina popular que historicamente utiliza plantas medicinais para tratamento de diversos problemas de saúde. Então tem uma excelente aceitação pelo consumidor, todo o estímulo da Organização Mundial de Saúde, principalmente para os países em desenvolvimento que apresentam grande biodiversidade, como o Brasil. Tem uma tendência de preços menores que os medicamentos sintéticos, um bom uso em diversas doenças crônicas, com usos terapêuticos abrangentes. Como desvantagens, nós temos uma composição química extremamente complexa, um tratamento emergencial pequeno, em alguns casos o desconhecimento dos princípios ativos, ou seja, das substâncias ou classes químicas de substâncias envolvidas na atividade biológica. Temos o desafio de obtermos matéria-prima com qualidade, a padronização, qualificação de fornecedores, a dificuldade na padronização devido à variabilidade química de acordo com lugar de cultivo, época de colheita, enfim, todos esses parâmetros devem ser adequadamente padronizados. Vejam bem, o termo é dificuldade, não impossibilidade. E aí essa dificuldade de padronização acarreta também uma dificuldade aí, e a mistura complexa de substâncias, o seu perfil químico complexo, uma dificuldade em testes clínicos e toxicológicos aí, devido à necessidade de uma caracterização química aprofundada. Vejam bem, são desafios que podem ser perfeitamente vencidos desde que tenhamos profissionais adequadamente preparados, não é? E extremamente dedicados a estes desafios. O termo é dificuldade, não impossibilidade. Bom, quais são as diversas etapas
aí no extenso caminho do desenvolvimento de um medicamento, de um produto fitoterápico a partir de uma planta medicinal. Primeiramente, nós temos o uso popular, no qual, através, por exemplo, de estudos etnobotânicos, que são o levantamento das plantas utilizadas por uma determinada população, como, por exemplo, como fonte de medicamentos, podem ser identificadas novas espécies vegetais ainda não avaliadas em comparação com bancos de dados de bases científicas nos seus aspectos terapêuticos, nos seus aspectos químicos. Então, por exemplo, uma nova espécie mencionada, utilizada medicinalmente por uma determinada população. É feita uma pesquisa em bases de dados com o nome científico da espécie devidamente identificada. Observa-se, por exemplo, que essa planta ainda não foi estudada. Então, são obtidos extratos, realizadas operações extrativas a partir dessa planta. Esses extratos são submetidos a estudos químicos e biológicos, e os extratos, caso apresentem atividade, ou então a partir desses extratos, que é uma mistura complexa de substâncias, são isoladas substâncias com atividades biológicas, e aí comprovado os seus ensaios, a sua segurança através de ensaios toxicológicos e a sua eficácia através de ensaios farmacológicos, englobando aspectos farmacodinâmicos e farmacocinéticos, a partir de extratos eventualmente ativos aprovados nessas etapas, nós podemos ter um fitoterápico. Ou, no caso, se for uma determinada substância isolada que apresente atividade, nós podemos apresentar um promissor fitofármaco. Em alguns casos, nós temos também a planta medicinal tem o seu uso consagrado através de literatura técnico-científica, comprovando aí a sua segurança, a sua eficácia por pelo menos 30 anos. Então, aí, a partir dessa planta medicinal, a Anvisa preconiza também a classe dos produtos tradicionais fitoterápicos, ou seja, sua segurança e eficácia são comprovados através da tradicionalidade do uso. No caso dos medicamentos fitoterápicos, através de dados clínicos aí da fase pré-clínicos e depois clínicos, da fase 1 das fases 1 a 4. Com relação às formas farmacêuticas, elas têm como função, não é, manter a eficácia e segurança do ou dos princípios ativos contidos em determinado medicamento. Outra função das formas farmacêuticas são a de contornar problemas de estabilidade, com a adição, por exemplo, de conservantes e antioxidantes. Ou então, a adição de adjuvantes para corrigir características organolépticas, como uma cor não bem aceita, tão bem aceita pela população consumidora, um sabor desagradável, enfim, uma característica organoléptica indesejável. Falaremos agora um pouco como plantas como fontes de matérias-primas farmacêuticas. E, como uma forma farmacêutica, ela apresenta tanto componentes, um ou mais princípio ou princípios ativos e também os excipientes. São aquelas outras substâncias presentes no medicamento que não têm atividade biológica, mas são importantes na formação na composição da formulação para proteção, como nós vimos, do princípio ativo, mascarar sabor desagradável, enfim. Então falaremos de plantas como fontes de matérias-primas, tanto como princípios ativos, como excipientes. Aí, nessa tabela, neste quadro, são apresentados diversos exemplos de fármacos, ou seja, princípios ativos obtidos a partir de matérias-primas vegetais, como a artemisinina, utilizada no tratamento da malária, obtida a partir da espécie Artemisia annua, a atropina, um anticolinérgico obtido a partir da tropa belladonna, a digoxina, digitoxina, que são os glicosídeos cardíacos utilizados aí no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, obtida a partir da digitalis purpúrea, digitalis lanata, a escopolamina, como agente antiparkinsoniano,
a partir da datura, a pilocarpina, tratamento do glaucoma, do pilocarpus jaborandi, e a vincristina e vinblastina como agentes antitumorais a partir da vinca, conhecida o seu nome botânico como Cataranthus roseus. Os vegetais também, as matérias-primas vegetais, podem ser utilizados como fornecedoras de substratos para semissíntese de fármacos, como por exemplo a 10-desacetilbacatina 3, de diversas espécies vegetais do gênero Taxus, para a produção de paclitaxel e docetaxel, dos derivados taxol, que são agentes aí antitumorais. A diosgenina, ecogenina, a diogenina de Dioscorea e a ecogenina da agave, do sisal, para a produção de hormônios esteroidais. A escopolamina para a produção de N-butilescopolamina da datura. Estigmasterol para a produção de hormônios esteroidais a partir aí da soja. E a catarantina e vindolina para a produção de vinblastina e vinorreubina através da espécie Cataranthus roseus. Alguns exemplos de substâncias, matérias-primas vegetais utilizadas na semissíntese de fármacos: as saponinas esteroidais, a diosgenina, isolada a partir de espécies do gênero Dioscorea para a produção de progesterona, e as saponinas esteroidais, utilizadas na semissíntese de esteroides, como a ecogenina da agave cisalana, do sisal, para a produção de cortisona e hidrocortisona. Também há exemplos de excipientes obtidos a partir de diversas matérias-primas vegetais, ou seja, as plantas, além de fontes de importantes princípios ativos, também há uma tendência grande do mercado de utilizar os excipientes na composição, principalmente de fitoterápicos, como produtos de origem natural. Aí a questão do amido e derivados, utilizado como agente aglutinante e desagregante do milho e da batata, os óleos fixos como veículos, os óleos essenciais como corretivos e adequadores organolépticos de espécies do gênero citrus e menta, o etanol, um importante veículo aí da cana-de-açúcar, as misturas etanólicas, hidroetanólicas, o esteviosídeo, edulcorante, né, adoçante através isolada aí a partir da espécie Stevia rebaldiana, as pectinas como aglutinantes, formadores de gel do gênero citrus, a manteiga de cacau muito utilizada como base de supositórios, isolado aí da espécie Theobroma cacau. Neste quadro nós temos a cronologia da descoberta de diversos fármacos para diversas categorias farmacêuticas terapêuticas a partir de plantas, desde a digitalis, das plantas do gênero digitalis, a purpúrea lanata, a digitoxina, em 1785 a 1875, para seu isolamento e devida caracterização, como cardiotônico, até, por exemplo, a reserpina, um neuroléptico isolado a partir de espécies vegetais do gênero Rauvolfia, isolada e identificada em 1952. Então observamos aí a utilização a descoberta de diversos fármacos para diversas categorias terapêuticas a partir de plantas medicinais. As plantas medicinais, elas podem ser fontes de matéria-prima para a preparação de fitomedicamentos, aí incluindo fitofármacos e fitoterápicos, como fornecedora de substâncias ativas isoladas, os fitofármacos, substância quimicamente definida e com atividade biológica, um fármaco, como teve origem uma planta, é um fitofármaco, como grupos purificados ou selecionados, centrados em grupos específicos de substâncias, como, por exemplo, as substâncias, um extrato enriquecido em gincolídeos e flavonoides, obtido a partir das folhas de ginkgo biloba.
como extratos totais padronizados em uma substância, um grupo de substâncias ou uma especificação determinada. No caso da sena, os glicosídeos antraquinônicos calculados como senosídeo B e como droga íntegra, droga vegetal, utilizar diretamente a droga vegetal, seja ela íntegra, rasurada, cortada ou pulverizada, moída, como por exemplo o pó das sementes da Paulínia cupana, pó de guaraná, utilizado como um tônico estimulante. Como considerações finais da nossa explanação de hoje, nós observamos que a complexidade da tarefa de desenvolver, a partir de plantas medicinais, produtos com constância de composição química, tem uma composição química extremamente complexa, de diversos fatores envolvidos aí, fatores, por exemplo, local de cultivo, época de colheita, né? Tipo de solo, clima, local. E aí, obviamente, alterando-se a composição química, altera-se a propriedade terapêutica, não é? E aí isso tem que ter uma constância na composição e propriedade terapêutica exigida aí para qualquer medicamento. E frequentemente a atividade de extratos vegetais ela não é reproduzida pelas substâncias ativas isoladas. A gente observa muito o fenômeno do sinergismo, ou seja, um conjunto de substâncias que em conjunto apresenta atividade biológica. A partir do momento que se retira algumas substâncias, isola-se algumas substâncias, ocorre uma perda dessa atividade biológica. Ou seja, normalmente o extrato vegetal é mais ativo do que a substância isolada. Porém, em alguns casos, observamos que sim, podemos ter substâncias isoladas a partir de extratos vegetais com atividade biológica mais proeminente, mais potente do que no próprio extrato. Mas frequentemente é o extrato que é mais ativo do que a substância isolada, muito provavelmente por questão isso tem que ser devidamente avaliado, mas por questão do sinergismo. A transformação de uma planta medicinal em medicamento constitui uma tarefa com problemas diferenciados daqueles que caracterizam a busca por protótipos para novos fármacos, embora a investigação e o desenvolvimento de fitoterápicos possam conduzir ao reconhecimento de novas substâncias ativas. Ou seja, no processo de análise de um extrato, na sua composição química e na sua atividade biológica, no conhecimento, na busca por seus princípios ativos, podemos sim obtermos substâncias isoladas com atividade biológica, os chamados fitofármacos. Uma vez que para caracterizarmos em termos de atividade biológica e propriedades químicas, composição química, um extrato, temos que conhecer aí a composição química e atividade biológica dos seus constituintes majoritários, das suas principais substâncias químicas. Isso aí pode conduzir ao descobrimento de novas substâncias ativas. Apesar das plantas medicinais brasileiras serem consideradas altamente promissores, poucos estudos foram realizados. O que aí demonstra que a potencialidade do uso das plantas medicinais encontram-se longe de estarem esgotadas. Então aí nós temos a maior biodiversidade do mundo a ser explorada. E aí uma necessidade de maiores investimentos em pesquisa, desde o levantamento mais aprofundado na nossa biodiversidade, passando aí para os estudos de caracterização química, na composição química das substâncias químicas que compõem essas diversas espécies vegetais da nossa flora brasileira, passando aí para a realização de ensaios de atividade biológica para comprovarmos o seu potencial terapêutico. Agradeço a atenção e estou à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado por sua atenção. Até o próximo encontro.